Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou entrar aqui com a doutora Mariana. Isso, já entro com você, Má. E aí a gente espera o pessoal chegar um pouquinho. Pode ser? Oi, Má! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, aí a gente começa, né? E como é que tá as coisas aí? Estamos aqui na expectativa de como é que vai ser essas próximas semanas em São Paulo, né? Com essa correria aí dessa pandemia, deixando todo mundo ansioso, né? Ainda mais agora que parece que vai ter rodízio, né? Ampliar o rodízio. Acredito que sim. Falaram que vão fazer dias pares e dias ímpares para ver se conscientizam um pouco as É, pessoas a se locomoverem o mínimo possível, né? Ficar mais em casa mesmo, que é a recomendação que a gente está dando para todo mundo. você sabe que lá no município de Itapevi, onde eu trabalho, eles já fizeram lockdown. Estão fazendo nas principais avenidas, eles já estão travando e para não deixar o pessoal transitar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Oi, Lu. Então, a Luciana entrou. Oi, Lu. O Caio entrou também. Eu não sei se ele entrou e saiu. O Caio é um atleta com síndrome de Down do Corinthians. Ele sempre Sim. participa das nossas lives. Eu não sei, às vezes o pessoal entra e depois eles saem, né? Vou aguardar mais um pouquinho, a Tá gente dá bom. uns 5 minutinhos, aí a gente começa. Sem problema, a gente aguarda. E as crianças, como é que tá? Então, bem, então aqui a pequenininha está aqui comigo, a Catarina ficou 45 dias fora, e aí agora que É, ela voltou. Foi passear, agora ficou de férias, agora voltou às aulas online, né? Ela voltou para casa. Mas está tudo bem. voltou. É, Ah, que bonitinha. Minhas crianças aqui estão terríveis dentro de casa. eu imagino, eu imagino. Tô com o A, a, Atílio que tá com 8, né? O Atílio tá com 8 anos e o Benício tá com 6 anos. Então, menina, dois moleque, agora eles, nossa, eles brincam de luta, corre, é espadinha, e eu fico é, gritando o dia todo. não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil mesmo, é complicado, né? Mas a molecada tá bem aqui, tá estudando também, né? Eu só fico um pouco sentida com o Benício, que é primeiro ano. Eu É acho que ele vai difícil, perder né? bastante de alfabetização, né? É Mas a difícil. gente, Quem tá nessa fase aí, até para quem vai prestar vestibular, tudo isso vai estar complicado. muito complicado. Eu não sei, às vezes eu penso que ele pode até, na verdade, refazer o ano, sabe? É um Eu risco, fico é um risco. pensando nisso. É um risco até dele poder refazer o ano, porque mesmo a gente trabalhando em casa, não dá, né? Pessoal, tá entrando, olá, tudo bem? A Cristina, olá, olá, oi! A Rogéria entrou, legal, obrigada. O pessoal tá entrando aí. Eu tô Sim, batendo um papo bem informal com a Mari aqui, com a doutora Mariana Carvalho, é isso aí. enquanto o pessoal tá entrando, né? O Wilson tá entrando, o pessoal vai acompanhando aí nossa live, tá? A gente estava até conversando aqui da questão do Covid, né? De como que está a situação na quarentena. A gente estava esperando um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder começar, né? Isso aí. É isso aí. Obrigada, Mantovani, obrigada. É isso aí. O pessoal está entrando aí. E a gente vai disponibilizar também essa live. Bom dia, boa tarde, Cristina. Boa tarde. Legal, sejam bem-vindos todos aí a assistir as nossas lives, né? A gente vai disponibilizar essa live também no YouTube, no canal do Instituto Mozioni, tá? Obrigado pela parceria de vocês, por vocês estarem acompanhando. Neste momento tão difícil, a gente está fazendo essas lives para poder conscientizar as pessoas, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho também, divulgar nosso trabalho, né? Então, a gente vem aí toda semana fazendo uma live. Na semana passada fizemos uma live com o Dr. Caio, né? O Dr. Caio, geneticista, falou um pouquinho sobre a síndrome de Down, né? Até falou um pouquinho sobre a síndrome de Williams, acabou fazendo alguns comparativos bem bacana. A comissão técnica falou um pouquinho sobre o trabalho que eles desenvolvem, né? Eu acabei falando uma aulinha também sobre inclusão e esporte. Então, a gente vem na verdade, a ideia é divulgar o trabalho e ir falando um pouquinho e conscientizar as pessoas também em relação ao nosso trabalho, né? O que a gente está trabalhando.
A gente trabalha com síndrome de Down e deficiente intelectual. Então, mostrar um pouquinho essas questões também de saúde deles é importante para a gente, né? É isso aí, sem dúvida. Legal. Vamos começar, Mari? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a doutora Mariana Carvalho, ela é fisiatra. Eu queria que se apresentasse um pouquinho aí para a gente, falasse um pouquinho do seu currículo. Bom, primeiro, obrigada novamente. É um prazer contribuir um pouquinho, né, com a minha área de conhecimento, que é a fisiatria. Para quem não conhece, né, a fisiatria é a medicina que cuida das pessoas com deficiência e com algum quadro de dor crônica, né? A fisiatria, ao contrário do que muita gente pensa, que é uma especialidade nova, mas ela não é uma especialidade nova. A fisiatria no Brasil, ela veio antes mesmo do que a própria clínica médica, né? E essa especialidade, ela nasceu para resgatar a funcionalidade daquelas pessoas que tenham perdido ela por qualquer condição, seja ela uma condição aguda, uma condição crônica, né? Pode ser uma condição congênita, como é o caso da síndrome de Down, mas também pode ser uma condição adquirida, como, por exemplo, uma lesão medular, um AVC, uma artrose no joelho, uma lesão de torção num tornozelo depois de um evento esportivo, e atende desde criancinha até pessoas mais idosas, né? Não tem limite de idade. E o nosso objetivo sempre é reabilitar com o objetivo de voltar a dar qualidade de vida e fazer com que a pessoa consiga fazer todas as suas atividades de vida diária, as atividades sociais e participar da comunidade como um todo, dentro daquele potencial que ela pode chegar a atingir, aquilo que ela pode ser de melhor. E é um olhar muito individual, né? Tem que ter um olhar cuidadoso para ver a pessoa como um ser humano todo que ele é. O aspecto biológico, o aspecto social, o aspecto psicológico e funcional como um todo. Então, essa é a nossa área de especialidade. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui do que tem em comum com a síndrome de Down, que tem em comum com os atletas aí do futsal, para tentar contribuir um pouco com o conhecimento de todo mundo. Legal, Mari, bacana. E assim, a fisiatria é tão importante, né? E a gente vê assim, o que eu sinto na clínica, eu como terapeuta ocupacional, né? Eu acho que assim tem uma escassez de profissional, porque a gente trabalha com pouco, eu sou da área de reabilitação há 20 anos, né? Trabalho com reabilitação e a gente vê pouco profissional, né? Você vê, eu tô há 14 anos dentro da prefeitura de Itapevi, a gente não tem profissional de referência em fisiatria. Eu só trabalhei com fisiatra em centros grandes, quando eu estive no HC, no Hospital das Clínicas, né? Eu trabalhei lá com o pessoal tanto da ortopedia quanto com o pessoal da neurologia, a gente tinha um fisiatra de referência, e na verdade foi só, então a gente acaba perdendo muito, né? Eu acho que é um profissional incrível e precisa ter, né? Profissional de referência em outro, principalmente nos municípios, né, que tem o centro de reabilitação, o CERS, precisa ter, sim. A gente conta com esses tipos de profissional para cada vez mais engrenar as equipes multiprofissionais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso tudo legal, faz parte. Mari. É isso aí. Mari, então é o seguinte, vamos começar aqui a falar um pouquinho, né? O que eu trouxe como proposta, né? A gente falar um pouquinho das lesões por hipermobilidade, né? Isso. O que a gente vê no nosso dia a dia quando a gente está trabalhando com atleta Down, né? Então, a gente vê a questão das instabilidades articulares, né? Então, eles têm uma instabilidade articular, tanto de tornozelo, joelho e quadril, que a gente percebe bastante no treino, né? Principalmente quando é atleta que começou agora. Então, os meninos são alunos, estão iniciando o exercício, a gente percebe essa dificuldade, né, neles. E eles apresentam também as dores, né, que vem depois do pós-treino. Que aí eles também apresentam por causa dessa questão da instabilidade articular. Voltou? Tá certo? Da instabilidade articular. Legal. Então, a gente percebe bastante isso, né? E aí, eu queria saber um pouquinho de você, né, sobre essas questões aí, que eles apresentam para a gente no dia a dia, né? Sim. Então, assim, quando a gente está lidando, né, com as pessoas com síndrome de Down, a gente precisa lembrar das lesões que são mais comuns e mais corriqueiras do ponto de vista de instabilidade e de lesões, né, osteomioarticulares.
Então, existem aquelas que fazem parte dos protocolos, por exemplo, das diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down. Existem outras que são comuns à prática esportiva, como é o caso dos atletas do futsal, do futebol, que não necessariamente são mais frequentes na pessoa com síndrome de Down, mas que são lesões mais frequentes por conta da habilidade esportiva selecionada. Então, eu separei aqui algumas das principais lesões para a gente abordar e conversar um pouquinho. A principal delas, e a mais importante, talvez, do ponto de vista de prognóstico, caso dê algo errado, é a instabilidade crâniovertebral. O que é essa instabilidade crâniovertebral? É uma alteração da funcionalidade da cabeça com a coluna cervical, onde a gente tem nas principais vértebras, as duas primeiras vértebras, a primeira e a segunda vértebra, um risco maior de ocorrer um deslocamento de uma rodizia antero-posterior sobre a outra e acometer uma estrutura muito delicada, fina e importante que tem no meio da coluna vertebral, que é a medula espinhal. Esse risco, né, de subluxar uma vértebra ou de luxar totalmente a vértebra e acometer essa coluna cervical, leva uma incapacidade muito grande da pessoa com síndrome de Down, seja ela atleta ou não. Por quê? Porque isso pode comprometer todo a parte motora e sensitiva abaixo do nível da lesão, podendo levar a dor de intensidade, né, alta, podendo levar a alteração do esfíncter, de controle do xixi, por exemplo, não conseguir controlar a urina, pode levar ainda numa situação maior a paraplegia, não conseguir se movimentar, né, e perder a alteração sensitiva daí para baixo. Então a gente precisa tomar um cuidado. Quando que a gente vê que é o risco maior? A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down têm um risco aí em torno de 15% de vir a ter esse tipo de lesão, sejam elas atletas ou não. Tá? Já tem esse risco maior. Por que tem esse risco maior? Porque existe, de maneira geral, uma frouxidão ligamentar, uma fraqueza desses ligamentos e também uma hipotonia, uma falta de força na musculatura para suportar esse movimento. Então, basta um movimento um pouco mais forte no sentido antero-posterior para eu poder lesionar uma subluxação ou ter uma lesão na minha cervical. Onde as pessoas costumam dizer que é mais frequente ouvir que alguém lesionou a cervical nessa região em acidente automobilístico, principalmente o acidente de carro, onde o carro faz uma frenagem brusca e há uma movimentação da cabeça no sentido da frente para trás e faz exatamente isso, a lesão por chicote. Aqui também exatamente. E essa lesão também é comum nos nossos atletas quando fazem tiros de disparo, por exemplo, de saltos com frenagens bruscas, movimentos forçados com a cabeça, por exemplo, para fazer cambalhota, alguns movimentos que são comuns, por exemplo, na ginástica artística, na ginástica rítmica. Então, são alguns esportes que tem que tomar mais cuidado e mais atenção, né, com relação à região da coluna cervical. Para os nossos atletas aí do futsal, o que é o mais importante nesse movimento são as trombadas de frente, né, o contragolpe um contra o outro, fazendo essa desaceleração brusca. Então, em termos geral, como é que eu faço para saber se eu tenho ou não tenho esse risco, né? A sociedade brasileira e também as diretrizes nacionais para a pessoa com síndrome de Down preconizam que durante a vida em desenvolvimento, no 3º ano de vida e no 10º ano de vida, seja feita uma radiografia. Como que é essa radiografia? Vou falar de prevenção. Como que é essa radiografia? Essa radiografia ela tem que ser feita de frente com o pescoço em neutro. Quando essa radiografia não aparece lesão nenhuma, o que eu vou fazer com esse atleta? Ou com essa pessoa com síndrome de Down? Eu vou pedir para fazer uma outra radiografia em 2 posições, que é a parte dinâmica, com a flexão máxima do pescoço e a extensão máxima do pescoço. Eu vou olhar nessas posições se há escorregamento da vértebra, tanto na flexão quanto na extensão. Se houve, se tem, eu vou pedir para fazer uma ressonância magnética do pescoço e eu vou avaliar melhor sobre isso. Se não tem nenhuma lesão, eu vou acompanhar o indivíduo. Mesmo os indivíduos assintomáticos, a nossa diretriz pede para que seja feito no 3º e no 10º ano de vida. Para pessoas que são atletas ou que fazem esportes, que têm mais movimentação com a cervical, vai olhar a individualidade de cada pessoa, né, as características de cada um e discutir com o médico se é momento de refazer ou não essa radiografia da cervical. Aí Mari, para a gente aqui,
a Aham. gente faz a solicitação, todos os atletas que entram, né? A parte clínica deles, cardiovascular, a gente Isso. pede o raio-x de cervical anual para todos os Ótimo. atletas, né? Com laudo médico, para a gente descartar qualquer hipótese de lesão de atleta axial, Isso. Isso. né? Então, a gente tem igual, vou dar um exemplo para você. Eu tenho um atleta meu que ele tem torcicolo congênito. Ele não Aham. tem estabilidade, mas ele tem um torcicolo congênito. A cabeça mais Então, a forte gente. que a musculatura. Isso. Isso, exatamente. Então, a gente trabalha com ele dentro normal, né? Toda parte. Ele tem o laudo direitinho. O que, que a gente fica um pouco mais esperto é nessas questões de trombada e de cabeçada. Então, Isso. quando ele vai Cabecear a bola cabecear, também. Isso. isso, exatamente. A gente fica um pouco mais esperto com isso. Mas a gente pede anualmente. Para a gente é A extremamente importante ter vigilância esse faz parte controle da importante. saúde dos meninos. Porque os meninos às vezes apresentam instabilidade, ele está tudo normal, ele tem mais de 18 anos, está tudo normal. Ele, de repente, ele começa a apresentar uma instabilidade, né? Eu tenho um atleta meu que foi marca-passo agora, e ele É, estava com o coração dele perfeito, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com isso. isso. Então, essa vigilância ela é importante, tanto no desenvolvimento, né, da pessoa com síndrome de Down na fase da infância e adolescência, tem uma vigilância maior, por isso que eu pontuei essas duas idades de 13 e 10 anos para se fazer, como um screening Uhum. mesmo, a radiografia da cervical. E aí a gente tem também sinais, né? Ninguém luxa, né, a atlantoaxial, que é a mais comum, que é a primeira com a segunda vértebra da cervical, de uma hora para outra sem nenhum sintoma, sem haver, por exemplo, um acidente ou um trauma muito grande, né? Vai tendo sinais que indicam isso. E é esses os sinais onde todos os atletas, todas as famílias com pessoas com síndrome de Down e as próprias pessoas precisam estar apresentando atenção nesses sinais. Então, quais são os principais? Né, o mais relatado deles é dor nesse ossinho que a gente tem aqui, ó, atrás da orelha. Ah, essa Mastoide. protuberância óssea aqui atrás da orelha, dor nessa região pode indicar alteração de subluxação da atlantoaxial. Outro sintoma, Uhum. perda de força e de função da mão. Eu conseguia fazer coisas com a mão, movimentos mais finos, segurar um objeto pesado e agora eu estou deixando cair, a minha mão parece meio dormente, não estou conseguindo fazer exatamente aquilo que eu fazia. É um outro sinal de alerta. Um outro sinal importante aí dessas lesões é, por exemplo, alteração esfincteriana, principalmente o esfíncter urinário. Então, por exemplo, uma pessoa que não tinha incontinência urinária, de repente ela começa a perder urina, não perceber que está fazendo, ou isso começa a ocorrer com maior frequência, é um sinal de que precisa ser reavaliado. Sensação de choque, de Uhum. dormência e principalmente também quando o andar, a marcha muda de cara. Eu estou andando bem e Uhum. de repente eu começo a andar, cair, tropeçar, perder força. Isso também é um outro sinal de alerta que a gente tem que tomar cuidado e vale a pena as famílias conhecerem. Né? Tendo Legal. qualquer uma dessas alterações, é sempre importante passar numa avaliação ou ortopédica especializada de coluna ou com um Uhum. neurocirurgião e vai se fazer os exames necessários para avaliar. Porque às vezes essa lesão ela pode estar sendo uma lesão por instabilidade ligamentar e vai tornando uma lesão crônica, né? Até que ela Crônica. vai comprometendo a raiz nervosa nessa região, correndo o risco, Sim. inclusive, de fazer uma lesão medular, que é o que a gente mais quer prevenir em todas as pessoas com relação a essa instabilidade crânio-vertebral. Legal. Bacana. É Então, isso aí. E a gente, esse é o você ponto de sabe que é. alerta, né? Agora, tratamento como um todo, o que a gente precisa fazer? Pode alongar? Uhum. Pode fortalecer a musculatura? Pode fazer fisioterapia? Deve, né? Se tem uma subluxação, existe um tratamento que é por tração, se traciona a cervical, Uhum. engessa, né? Coloca um aparelho engessado e aguarda o tempo de recuperação. E, em últimos casos, o tratamento é sempre cirúrgico, tá? Mas precisa ser muito bem guiado e orientado, tanto o tratamento da dor quanto das complicações dolorosas e também funcionais, como sensorial e Uhum. motora, referente a isso. Tá? Essa é a Uhum. fase sempre dos cuidados que a gente precisa ter. Esse, vamos dizer, de todas as lesões por hipermobilidade, essa seria de impacto maior e mais grave caso chegue no seu ponto ápice, que é a luxação atlantoaxial. Não, e assim, tem muitos downs, né, que fazem ginástica olímpica, né?
E é um esporte que você usa muita flexão Da de cabeça. cervical, né? Você está trabalhando com isso toda hora, assim. E as entidades que trabalham com paradesporto para síndrome de Down, elas obrigam, fazem essa exigência de ter esse laudo que comprove, né, da questão de ter a instabilidade ou não. E se tem que adaptar, depende do tipo da instabilidade, né? Tem que adaptar o exercício para que não corra nenhum risco. Né? Exatamente, exatamente. Não é Legal. contraindicado, mas a gente precisa ter uma atenção um pouco maior para fazer isso, né? E aí vamos falar da segunda, a segunda que, vamos dizer, para os nossos atletas do futsal, provavelmente não tenham esse tipo de lesão, que é a displasia do desenvolvimento do quadril. A displasia do desenvolvimento do quadril é uma má formação que vem do nascimento, né? Uma má formação na parte proximal do fêmur, que é esse osso maior da nossa coxa, do acetábulo, que é onde é o encaixe dele, e da cápsula que envolve a região do quadril. E isso faz com que que acontece? Como é que acontece essa subluxação? Primeiro tem que ter uma frouxidão ligamentar ao redor, que todas as pessoas com síndrome de Down já costumam ter essa frouxidão pela própria genética, e também uma fraqueza da musculatura que contempla, faz uma caixa protetora nessa musculatura do quadril. Então, o músculo fica fraco, o ligamento fica solto, facilita com que essa cabeça se desloque. E esse deslocamento eu chamo de subluxação, e quando eu tenho um deslocamento total, eu chamo ele de luxação. O que essas pessoas, né, apresentam? Isso é um teste que a gente faz na maternidade. O bebê nasceu, eu vou lá e testo o quadril. Não só da criança com síndrome de Down, mas de todas as crianças. Eu faço uma manobra rotacional do quadril de ida e de volta. E se ele estalar ou sair do lugar, eu posso diagnosticar, né, a displasia do desenvolvimento do quadril. Os melhores resultados de tratamento são quando esse diagnóstico ele vem antes dos 6 meses de vida. Eu posso colocar um aparelho engessado, uma órtese e acompanhar esse quadril a permanecer no local. Se esse quadril vier a luxar mais para frente, o risco maior é até 8, 10, 12 anos, o que eu vou fazer depois disso? Eu vou precisar, talvez, de uma cirurgia ortopédica para recolocar esse quadril no lugar. Quais são os fatores, a atenção que a gente tem que tomar? Primeiro que a displasia do desenvolvimento do quadril, né, essa pode ser dolorosa. Então, vai chorar, vai incomodar, vai perceber com que parece que uma perna ela é mais curta do que a outra, né, visualmente, quando está deitado ou quando fica em pé. Se é uma pessoa que já anda e pode ter uma subluxação evoluindo para uma luxação, vai ter dor para andar, vai claudicar, não vai querer andar, não vai querer correr, vai ter dificuldade de subir e descer a escada, vai ter queixa sobre isso e aí a gente precisa acompanhar. O diagnóstico também é muito simples, o exame físico ele é muito certeiro para fazer esse diagnóstico, mas se for necessário, a gente ainda complementa com uma radiografia de bacia, né? Olha a bacia como um todo, vê o índice de migração dessa cabeça do fêmur no acetábulo e a gente classifica aí para indicar ou não tratamento cirúrgico e ortopédico. Isso vale de atenção. Os nossos atletas aí do futsal certamente não têm displasia do desenvolvimento do quadril, talvez tenham tido de bebê logo no começo, mas para conseguir desempenhar a função esportiva aí com qualidade, muito provavelmente não venham apresentar essa modalidade aí que também é comum de lesão por hipermobilidade. Tá. Agora vamos lá mais uma. A outra que eu separei que também é comum para os nossos atletas aí é a instabilidade fêmuro-patelar. O que é isso? Sabe a patela, aquele ossinho que fica entre, né, o joelho ali, entre o fêmur e a tíbia? Ele tem que funcionar como uma roldana no movimento de fletir e estender o joelho. Quando eu tenho uma frouxidão ligamentar dos ligamentos que envolvem a patela, essa patela ela rodizia mais próximo do fêmur e ela pode inclusive raspar no fêmur, acabando um pouco com a cartilagem que protege a região interna. E ela pode, inclusive, sair do lugar. Quando que ela sai do lugar é o que a gente chama de luxação. A luxação ela é dolorosa e, em alguns casos, ela precisa até de tratamento cirúrgico. Mas antes de luxar, essa subluxação ela vai degenerando a cartilagem da parte da patela, o que faz a pessoa sentir dor. Dor em que condições? Para subir, para descer a escada, dor para agachar,
dor para levantar do vaso sanitário, dor para ficar sentado, por exemplo, numa cadeira de teatro e de cinema com a perna dobrada em 90 graus, dor para dirigir, para aqueles que dirigem. Então, tudo isso leva a essa alteração desse componente dessa cartilagem que faz um processo inflamatório. Então, vai ter dor, pode crepitar aquele barulhinho na articulação do joelho na hora de fletir e estender, pode inchar, pode ficar vermelha a perna. São sinais de atenção que a gente precisa ter. E aí, na pessoa com síndrome de Down, por já ter essa frouxidão ligamentar a mais, se eu tenho uma fraqueza da musculatura do quadríceps, que é a musculatura anterior da coxa, que faz a extensão do joelho, para os nossos atletas aí na hora de fazer o chute, né, que é mais importante, ou na hora da corrida, onde eu caio sobre uma perna só, para fazer a descida depois de um salto, por exemplo, é importante eu ter essa força bem preservada. Se esse músculo do quadríceps está mais fraco e está encurtado, eu não consigo alongar direito o meu quadríceps, um jeito simples da gente ver como é que está o alongamento do quadríceps. Encostar o calcanhar no bumbum, fletir o joelho para trás e encostar o calcanhar no bumbum. Não estou encostando, não consigo fazer esse movimento, está na hora de alongar. Eu preciso ter essa musculatura bem alongada e bem fortalecida. E para fortalecer o quadríceps, um que todo mundo conhece muito bem, muito fácil, é os agachamentos, né? Para fortalecer bem essa musculatura. E isso reduz a chance dessa instabilidade da patela, reduz a chance de ter lesão da condromalácia patelar, né? Na parte interna da patela, na parte interna dela, que também reduz a chance de eu vir a ter uma degeneração precoce da minha cartilagem, que no caso é não ter uma artrose antes da hora aí por um overuse sem o fortalecimento e o alongamento adequado, né? Para os atletas. E isso acontece bastante, né? Então, tem alguns atletas com síndrome de Down que fizeram esportes de alto rendimento por muito tempo na vida, já estão com 35 anos, 37 anos, eles acabam desenvolvendo um processo inicial de artrose, né? Por causa dessa instabilidade. A gente vê bastante isso. E eu tenho um atleta nosso, que ele é maratonista e ele também joga futsal, né? Inclusive ele está aí, o Juan. Olá, o Juan é um menino, o Juan está aí, ele estava online. O Juan é um menino que ele relata que ele tem um pouquinho de dor na região patelar e ele já tem um início de desgaste, né? Então aí a gente toma alguns cuidados. Para quem já tem uma queixa, né? Às vezes associado à musculação, associado ao condicionamento físico que os atletas precisam fazer, a gente também precisa orientar e direcionar para equilibrar a força dessa musculatura para evitar esse tipo de desgaste. Em alguns casos, vamos dizer assim, na fase do treino, não da fase do jogo, às vezes eu posso usar algum contensor, alguma órtese patelar para trazer um pouco de conforto, para na hora do jogo eu poder tirar isso e conseguir realizar com uma melhor potência da musculatura sem causar tanto lesão, né? Então, a gente pode usar de órtese, de fisioterapia, de uma complementação, usar, por exemplo, uma eletroestimulação na musculatura do quadríceps associada ao exercício para eu aumentar o fortalecimento dessa minha musculatura, para proteger mais essa região acometida. Individualmente, a gente vai propondo estratégias dentro da reabilitação e do condicionamento da musculatura do atleta para proteger de novas lesões, para fazer com que ele também consiga ficar ativo, vivenciando o esporte que é prazeroso, que também faz parte da qualidade de vida do atleta, né? Legal, show, muito legal, Má, bacana. Aí uma outra lesão comum de hipermobilidade, que é muito frequente nas pessoas com síndrome de Down, é o pé chato, ou o pé plano, né? Aquele pé onde não tem a curva medial do arco plantar, o apoio inteiriço do pé no chão. Isso é comum também em muitas pessoas, inclusive em pessoas que não têm a síndrome de Down, né? Então, você é uma aí, que não tem a síndrome de Down. As regras para o pé plano valem para tudo. Então, o pé é a base da estrutura do corpo, o pé nos sustenta. Se a gente tem uma alteração da pisada do pé, a gente pode ter dor de cabeça, dor no pescoço, só por conta do tipo da minha pisada do pé. Então, é importante avaliar essa pisada, fazer estímulo desde o início que eu digo é o quê? Comecei a andar lá na vida de pequenininho, eu preciso ser estimulado a treinar um pouco mais a musculatura intrínseca do pé, aqueles músculos pequenininhos entre os ossinhos do pé. Como é que eu faço isso?
Andando descalço, aonde? No tanque de areia, na areia da praia, na grama, pisando em almofada, pisando em esponja, pisando em espuma, cascalho, relevos, terrenos irregulares, faz com que eu ative alguns proprioceptores do próprio pé, ative essa musculatura e fortaleça esses músculos para que numa hora de um esporte, na hora de um andar, eu consiga usar essa contenção para não deixar com que esse meu pé plano cause um desgaste precoce dos ossinhos do meu pé. Né? Levando não só a dor, mas também a dificuldade, por exemplo, para fazer as suas atividades de vida diária. Pessoas com pé plano, pé chato, têm dificuldade, por exemplo, as mulheres, de usar salto alto, né? Que levam um desconforto no pé. Caminhadas longas, né? Caminhar por longo período. Tem que ter um tênis muito bom. E muitas vezes é necessário fazer um exame que a gente chama de podobarometria, que avalia a pisada do pé, as linhas de força dessa pisada, e às vezes é necessário palmilhar, que é uma órtese, colocar uma órtese nesse pé para melhorar um pouco esse arco plantar, para conseguir fazer aquela caminhada que não conseguia, para conseguir fazer aquele esporte que não dava para fazer antes, para conseguir de vez em quando utilizar um salto um pouco maior do que aquilo que a gente gostaria de usar no dia a dia. Então, tem essas adaptações que são necessárias. E também com relação ao pé plano, uma coisa que é muito importante da gente passar para todos os atletas é com relação ao calçado. Como que tem que ser esse calçado? Quando eu tenho o pé plano, eu preciso ter um pouco mais de liberdade na parte da frente do meu pé, na parte dos dedos do pé. Então, eu não posso ter um sapato que estreita a ponta do pé, um sapato que aperta a ponta do pé. A ponta do pé ela tem que estar nitidamente confortável e eu conseguir fazer esse movimento de garra na ponta do pé para, na hora do desprendimento da minha marcha, ela ser um pouco mais eficaz. Né? Cansar menos, ter um gasto energético menor e sobrecarregar menos a musculatura e a articulação. Em contrapartida, a parte do calcanhar do sapato, ele tem que ser, que a gente chama de contraforte do sapato, ele tem que ser duro, firme, rígido. Eu tenho que apertar e o sapato ele não pode dobrar. Se eu pego um tênis no meio e faço assim, o tênis dobra, ele não é um tênis bom para o pé plano. O tênis ele não pode dobrar, ele tem que ser firme. E ainda, para as pessoas com síndrome de Down, que é mais importante, logo lá no começo, onde eu estou começando a treinar autonomia, independência para o vestuário, a gente costuma, às vezes, indicar e dar o tênis que é o fechamento com velcro, ou aquele que é só o elástico, que eu ponho o pé. Porém, para o pé plano, esse não é o melhor sapato para contemplar o pé, para não deixar o pé desviar ânterior superior na hora do caminhar, do jogar, do andar e do correr. E o que é melhor? É o cadarço. Tá? O cadarço a gente consegue ajustar ele por igual e dar firmeza no pé, para evitar o quê? Evitar com que o meu pé vire na hora do andar e fazer com que eu tenha um menor gasto energético da minha marcha ali com o meu pé plano. E isso protege contra possíveis lesões articulares ali por ter o próprio pé plano de natureza, já que eu não consigo fazer um arco plantar, né? Então, esses são outros sinais aí de atenção para o pé plano. Sabe que é assim, os atletas com síndrome de Down, todos têm. O único que eu não tenho com o pé plano é o Renato, que é o Renato Gregório, que é o melhor jogador do mundo, né? Ele é o único que não tem, que ele tem arco de pé. O resto de todos os nossos tem o pé chato, né? E eles reclamam bastante. Então, assim, ao longo do treino, nosso treino é alto rendimento, né? Então, a gente começa um trabalho muito puxado, né, de preparação física, justamente para a gente fazer esse trabalho de proteção das articulações, né? Então, o Rogério Gatti, que é preparador físico, ele faz um trabalho muito incrível com os meninos, né? Prepara toda essa musculatura. E ao longo do jogo, eles começam a reclamar da articulação do tornozelo e do pezinho. E sempre na parte anterior da canela, né? Nós vamos falar ainda, nós vamos falar um pouquinho da canelite. Tá, deixa eu só dar um ponto aqui. O Ney. Oi, Ney, tudo bem? O Ney mandou uma pergunta aqui. Isso, ele tá falando que o Danilo tem condromalácia bilateral, né? Condromalácia bilateral no joelho. Ele tá perguntando da questão do tratamento. A condromalácia de joelho tem tratamento em qualquer pessoa,
tá? O tratamento da condromalácia, ela envolve alguns pilares. O primeiro é não ganhar peso e aqueles que estão em sobrepeso perderem peso e chegarem no seu peso ideal. Porque a sobrecarga mecânica em cima da articulação é o principal fator para manutenção desse desgaste da cartilagem da condromalácia. Né? Um outro aspecto é o fortalecimento muscular. Então, quem tem condromalácia precisa ter o quadríceps, né? Principalmente a musculatura aí do reto femoral bem alongada e a parte anterior da coxa muito bem fortalecida. Quanto mais fortalecido tiver essa musculatura, menor vai ser o desgaste da cartilagem. E dependendo do nível da condromalácia, que a gente tem uma classificação, né, do nível de erosão, se é só um amolecimento da cartilagem, se essa cartilagem se amoleceu, mas já começou a ter fissura, se essa fissura já está profunda, que eu consigo expor o osso subcondral, eu consigo ver o osso através dessa fissura, ou se acabou toda a cartilagem e está só o osso. Dentro de cada uma dessas fases da condromalácia, eu tenho tratamentos clínicos, tratamentos invasivos, como, por exemplo, eu fazer uma viscosupplementação, eu colocar um ácido hialurônico dentro da cartilagem para lubrificar essa cartilagem, tirar o impacto dessa cartilagem, hidratar ela. Isso é uma coisa que se faz em consultório, uma vez a cada 6 meses. É um procedimento de uma infiltração, uma injeção dentro da articulação, que se repete isso de 3 a 5 vezes, com intervalo de 1 semana entre elas, sem grandes efeitos colaterais e com uma eficácia muito significativa para que isso seja, vamos dizer, um fator de longevidade para esse joelho. Vamos atrasar uma possível indicação cirúrgica para jogar isso lá perto dos 70 anos de idade, tá? Isso a gente fala desde o jovem para prolongar ao máximo dessa qualidade da cartilagem do joelho como um todo. E em último caso, quando eu tenho uma condromalácia que não tenho mais cartilagem, só tenho o osso já se remodelou, aí sim seria uma cirurgia como uma artroplastia, né? Trocar a cartilagem, trocar a estrutura do joelho para algo mecânico mesmo. Tá bom? Legal, bacana. Certo, Ney? Se depois você quiser o telefone da doutora, eu passo, tá? A gente responde. Tá bom? Legal, bacana, bacana. E aí, vamos lá, falar um pouco agora do quinto tópico aqui que eu separei de lesões por hipermobilidade. Uma que é muito comum na população em geral, mas que nas pessoas com síndrome de Down, ela realmente é a de maior frequência. Ela chega a ser 50% das pessoas com síndrome de Down tem lesão por hipermobilidade associada a desvio da coluna. O que é isso? A escoliose. Tá? A escoliose é o desvio da coluna lateral. Pode ser uma escoliose em C, pode ser uma escoliose em S. Então, a coluna se desvia. Não necessariamente vai desviar a ponto de eu precisar ir para uma cirurgia para realinhar a minha coluna. A grande maioria não vai para isso. Mas tem alguns desvios laterais de coluna que vão gerar dor. Dor na região torácica, dor na região lombar, dor na região cervical, dependendo do nível onde está essa curva. A gente precisa ter uma vigilância, uma fiscalização dessa curvatura. Como é que a gente faz esse controle? Com radiografia simples, uma radiografia panorâmica da coluna como um todo, calculo um ângulo de desvio e eu vou observando, né? Escolioses, onde eu tenho o ângulo, né? A partir de 1 grau, 10 graus até 20 graus, elas são de tratamento clínico conservador. Em alguns casos, eu posso indicar, além da fisioterapia, do fortalecimento muscular, o uso de colete na coluna para fazer com que empurre e molde um pouco essa coluna e não deixando ela se desviar. Entre 20 graus e 40 graus, eu posso usar uma órtese. Também posso usar a fisioterapia, mas dependendo da evolução, o tanto de grau que piora num curto espaço de tempo, eu posso sim já indicar um procedimento cirúrgico, que geralmente só é feito com curvas acima de 40 graus de desvio da escoliose. Agora, a grande maioria das pessoas vão ter dores associadas a essa escoliose e eu consigo compensar essas dores, às vezes só com um analgésico simples, mas um relaxante muscular comum, como uma bolsa de água quente, não é o relaxante de tomar de comprimido, mas é uma bolsa de água quente, é um alongamento da musculatura paravertebral do lado onde está mais contraturado, né? Que geralmente é o lado da concavidade da curva, e o lado da convexidade da curva ele costuma estar hiperalongado, e o lado da concavidade ele costuma estar encurtado. Então a gente fortalece o lado alongado e
alongo o lado encurtado para tentar equilibrar um pouco essas forças e trazer um pouco mais de benefício e qualidade de vida para quem tem escoliose. Legal, show. E os exercícios também que trabalha essa parte, né, postural também é interessante, né? Então, Pilates, né, você trabalhar com Tudo uma tudo que reabilitação global postural, RPG, né? Tudo que fortalece o core, né, a parte central do corpo, que envolve a musculatura do abdômen, a musculatura paravertebral, os músculos paravertebrais profundos e toda a musculatura do assoalho pélvico. Quanto mais fortalecida tiver essa musculatura, mais força também eu consigo ganhar nos apêndices, né, nos braços e nas pernas, e menor é a chance desse desvio, da progressão desse desvio lateral da minha coluna. Então, para todos os exercícios, a técnica de respirar adequadamente, inspirar o ar, soltar o ar na hora de fazer o esforço do exercício, né, na hora de fazer a força, puxar o umbigo para trás, né, que a gente chama encostar o umbigo na coluna, tudo Na isso faz coluna. parte de manter esse centro, onde a gente tem, né, o centro da gravidade, o homem um pouco mais próximo da linha intermamilar, né, e a mulher mais próximo da linha do umbigo, né, o centro de gravidade. Quanto mais fortalecido tiver isso, melhor vai ser para a execução de todos os movimentos e menos lesões em geral, por improbabilidade, nós teremos. Quanto mais fortalecido tiver o Legal. core. E aí Bacana, vamos show de falar... bola. Voltou. Vamos falar um pouquinho Opa, da... voltou. Voltou? Vamos falar um pouquinho da canelite, que também foi uma coisa que é Vamos. comum aí nos nossos atletas do futsal. Então, o que é a canelite? A canelite, difícil alguém passar a vida sem ter nenhuma vez uma canelite por algum esforço, né? Ela é mais comum em quem tem esforço de repetição, né? Quem faz movimentações por repetição, ou às vezes só um treino, ou às vezes até eu estou treinando e de repente eu aumento a intensidade do meu treino e vem essa dor chata na região anterior da perna, próximo da canela, naquele osso que a gente tem que chama tíbia. Então, dói essa região. Às vezes chega a doer de uma sensação de pôr uma calça, passar a mão na perna e aquilo me incomodar. Né? Eu tenho uma alteração de sensibilidade até pela dor. Eu posso ter edema, inchar essa região, pode até ficar um pouco vermelha. E em último caso, né, vamos dizer, quando chegar no ápice da canelite, eu posso vir, inclusive, a ter uma fratura por estresse. Então, é trincar o osso por tamanha sobrecarga mecânica ali. E como é que ocorre a canelite? Por lesão de esforço de repetição e associado muitas vezes, aí a gente tem que lembrar que os nossos atletas com síndrome de Down costumam ter o joelho e a perna vara, arqueada para fora. Né? Isso Exatamente. aumenta a potência e o que requer dessa estrutura. Associado a isso, a gente também tem que observar que, além do pé plano, a gente pode ter o pé com uma pisada pronada, né? Aquela pisada onde o pé vira para dentro. E isso também sobrecarrega mais essa região articular. Isso. E isso sobrecarrega mais essa região articular e isso faz com que a canelite possa vir a aparecer com uma maior frequência. Isso dá dor, incomoda, às vezes o atleta precisa descansar, pôr a perna para repouso, e o repouso não basta às vezes ser um dia, às vezes precisa ficar uma semana, 15 dias, fazer bastante uso de gelo, alongar essa musculatura da perna, da coxa, fortalecer essa musculatura, deixar de sensibilizar, terminar esse processo inflamatório. Às vezes é preciso entrar com medicação, além do analgésico, um anti-inflamatório para ajudar nesse processo. Às vezes é necessário entrar com a fisioterapia para conseguir reabilitar e aí retornar às atividades esportivas e fazer uma progressão mais lenta da carga e do condicionamento físico para não chegar nesse nível de novo. Tá? Mas é uma coisa que é comum e é frequente a gente ter aqui nas lesões, principalmente os atletas que fazem os movimentos de extensão. Tem também a chance do impacto, né? Do chutar, apesar de usar proteção, mas também de chutar, de impactar. Então, às vezes, está começando um processo, você leva uma trombada ali e desencadeia esse processo inflamatório que pode levar um período aí até de 2 a 3 meses para uma recuperação total. A gente não costuma pedir grandes exames para avaliar, mas se há suspeita de uma fratura por estresse, a ressonância é mandatória para separar
o que pode ter ocorrido aí. E aí o repouso, o gelo, a elevação do membro, a contenção se faz necessária para o processo evoluir e restaurar o mais rápido possível. Que mais que a gente pode ter aí de canelite que vocês têm de histórico? Conta para mim. Então, a gente tem aqui bastante, né? Então, assim, eu tenho um atleta que ele tem muita dor, né? Ele é um menino que trabalha, ele é do mercado de trabalho, ele trabalha numa empresa de logística, então ele fica também o tempo inteiro em pé. Sim. E quando ele faz o esporte, ele reclama absurdamente de dor, né? Tá. E o que a gente percebe é que quando os meninos eles vão para campeonato, que eles têm que competir todos os dias, eles jogam todos os dias, essas dores, tanto da parte, né, da face aqui, da parte da tíbia, quanto o tibial anterior, assim, do músculo, eles reclamam de muita dor, assim. Então, é uma das queixas que a gente sempre vê, né? O tibial anterior, ele é o fundamental aí no futsal, né? Como no futebol como um todo, e para quem faz corrida, para quem faz caminhadas de maiores distâncias, porque ele é o principal músculo para fazer a dorsiflexão do pé, né? O levantar do pé, que é o que a gente precisa para fazer isso. Se eu tenho esse músculo não muito fortalecido, né? Quando eu sobrecarrego ele, ainda mais com movimentos de repetição, ele pode dar uma contratura. Essa contratura, em muitos casos, a gente palpa com a mão e acha nódulo. O tibial é muito raso, né? Eu consigo palpar essa musculatura. Esse nódulo, ele pode ser o que a gente chama da síndrome dolorosa miofascial. O que é isso? É um comprometimento da musculatura, onde ela se contratura, não consegue soltar, forma uma banda de tensão, que ele faz com que meu músculo perca a potência do contraturar e relaxar para fazer o exercício. Então é como se eu estivesse tentando esticar uma corda que está com um nó no meio. Cada vez eu aperto mais esse nó e eu nunca chego naquela amplitude ela não vai que eu preciso. E isso dói. Então, muitas vezes, a gente precisa tratar. É muito comum eu ter síndrome dolorosa miofascial no corredor, no saltador, no jogador de futebol, no jogador de futsal, que parece ser uma canelite, porque a área está muito ali próxima, que na verdade não é. É uma síndrome dolorosa miofascial. E essa eu consigo tratar muito rápido, porque eu palpo a musculatura e inativa aquele ponto gatilho. E essa inativação pode ser com digitopressão, pode ser com técnica de agulhamento a seco, que é uma agulhinha de acupuntura que a gente vai lá e estimula aquele ponto. Eu coloco uma compressa, né, de calor local, em 2, 3 dias a dor vai embora, acabou, resolveu. A canelite, ela não resolve tão rápido assim. Mesmo com repouso, mesmo com o gelo, mesmo com o edema, leva um processo maior. Mas na hora de quem está sentindo a dor, não consigo muitas vezes diferenciar. Então, esse diagnóstico diferencial é sempre importante, uma avaliação médica especializada para conseguir resolver ali o que é, porque o tratamento é muito simples, dependendo do que for, e melhora rápido a qualidade de vida e o retorno para a prática esportiva, que é o principal, né? A gente, em todas as partes, quando tem treino, né, eu sempre faço bastante liberação miofascial nos meninos, porque fica muito tensa a musculatura deles. Por mais que eles são hipotônicos. Então, assim, a gente percebe que cria muito nódulo, a gente percebe que vai fazendo os pontinhos gatilhos e a gente faz bastante massagem, assim, neles, né? E eles reclamam bastante de dor, né? Isso é importante. Agora, assim, se tem uma lesão aguda, por exemplo, eu não estava sentindo nada, de repente estou lá jogando, começa a dor, aí termina o jogo, a dor continua. Nesse momento, o ideal é usar gelo. Tá? 10 minutos de gelo, faça uma recuperação. Agora, em outra situação, toda vez que eu jogo, eu estou lá treinando e tal, essa dor começa ou termina, ou então durante o exercício eu não tenho a dor, parei de fazer o exercício, parei de treino, a dor começa. O que eu posso usar? Posso usar uma bolsa de água quente, 20 minutos, uma compressa de água quente, porque ela relaxa a minha musculatura, tá? E com esse relaxamento da minha musculatura, eu consigo fazer com que a dor fique melhor, eu não preciso usar nenhuma analgesia, nem tomar nenhum remédio, nem fazer nenhuma massagem, e eu não deixo evoluir nem para uma síndrome dolorosa miofascial e nem deixo se evoluir depois para uma canelite, né? Para um quadro um pouco mais crônico. Então, a gente pode usar esses meios físicos, que são muito fáceis, muito simples e baratos, mas é preciso saber usar adequadamente para conseguir ainda dar uma melhora no meu status pós-treino. Legal, bacana.
E aí, ainda falando um pouco, né, dessa região aí de joelho e perna, eu queria falar um pouquinho do último tópico que eu separei, que é a tendinite patelar, né? A tendinite patelar nada mais é do que onde a gente tem a patela. Então, a gente tem um tendão que passa por cima e por baixo dela. Um se insere no fêmur, na parte de cima do joelho, e outro se insere num ossinho ali na tíbia, que é abaixo do joelho, né? No começo da perna. A dor nesse ponto de baixo da patela, ela geralmente é a dor referida mais comum da tendinite patelar. Mas também pode ter a tendinite na porção superior do joelho. Essa tendinite, ela é muito comum em quem corre e desacelera o movimento muito rápido. Então, é muito comum em ginasta, é muito comum em corredores, e muito comum em quem faz esportes conjuntos, como é o futsal, como é o futebol, como é o basquete, onde eu tenho essa desaceleração do movimento muito rápido. Nesses, principalmente, é fundamental eu ter o reto femoral, que é a parte anterior da coxa, aquele que eu falei que eu alongo encostando o calcanhar no bumbum, né? Bem alongado, e a musculatura do quadríceps muito bem fortalecida para eu não vir a ter, por lesão de repetição, esforço, sobrecarga mecânica em cima, vir a desenvolver a tendinite patelar, que ela é muito dolorosa, incomoda, pode incomodar depois do treino, como pode incomodar durante e depois. A gente classifica aí a tendinite patelar em 4 fases, e a atenção ela é, entre todas essas fases, necessária. Então, a gente diz que a tendinite patelar, uma fase inicial, é aquela onde, na hora que eu estou jogando, na hora que eu estou treinando, na hora que eu estou correndo e desacelerando, eu não sinto nada. Mas eu terminei o exercício, essa dor aparece. A dor vem no joelho, vem me incomodar logo depois, mas não é uma dor prolongada, não é uma dor que perdura por mais de 24 horas. Né? A segunda fase da tendinite patelar é aquela que, durante a atividade esportiva, enquanto eu estou correndo, enquanto eu estou jogando, a dor começa. Ela começa, mas ela não me impede de terminar meu jogo. Não impede de ter. Eu estou jogando com ela, mas ela não está tão aguda para eu parar. E a hora que eu termino. Eu tenho um bom desempenho. Eu continuo com a dor, mas eu consigo desempenhar a atividade. Desempenha bem. E aí eu termino o meu treino e a dor permanece. Só que ela permanece de uma maneira não muito prolongada. Ela não vai por muito mais tempo. Né? Em 24, 48 horas essa dor termina. Essas duas a gente pode dizer que são as fases iniciais da tendinite patelar. Nessa fase vai muito bem o alongamento, vai muito bem o fortalecimento, a atenção do educador físico, saber, né, ter essa informação de que isso está ocorrendo, avaliar melhor essa articulação para ver se não tem nenhum desvio que possa estar propiciando isso. É a hora de reavaliar a pisada do pé, é a hora de olhar o calçado se está adequado, para não deixar evoluir dessa fase para frente da tendinite patelar. E aí vem a terceira fase. Como que é a terceira fase da tendinite patelar? É aquela onde eu tenho a dor durante o jogo, eu tenho a dor pós o jogo, e essa dor me impede de fazer o treino adequado, mas também me limita para outras funções do meu dia a dia, que são aquelas funções básicas, para eu levantar, para eu agachar, para eu subir, para descer a escada. Essa dor perdura até um próximo dia de treino. Ou seja, a dor não vai embora tão fácil. Para ficar constante, né? Exatamente. Essa é a hora de rever. Será que não é a hora de parar com a atividade esportiva, fazer o repouso, tratar adequadamente, reavaliar a articulação, fazer um melhor exame físico, rever se tem ou não a necessidade de fazer um exame de imagem complementar. É a hora da gente parar a atividade e realmente passar com atenção especializada. Para não deixar chegar na quarta fase da tendinite patelar, que é a ruptura do tendão. Rompeu o tendão, não tem o que fazer. Eu preciso ir para uma cirurgia, ir lá e costurar ele, suturar o tendão, e aí o meu período de afastamento do treino e da atividade esportiva vai ser muito superior. É muito maior. É muito maior, o impacto é muito grande, e a gente precisa evitar com que isso aconteça. Né? Todas essas lesões por hipermobilidade vêm de um único critério exclusivo: a genética. Tem alteração da formação do colágeno desses ligamentos, eles são mais frouxos. Tem a hipotonia, que também é de classificação genética, ou seja, o meu músculo, por mais que eu faça condicionamento físico, por mais que eu seja um atleta regular, obediente, com nutrição adequada, com controle do peso bem funcional, eu preciso ter essa caixa contentora adequada. E isso pode vir a ocorrer. Essas são as lesões assim mais comuns de atenção nas pessoas com síndrome de Down, mas que também são muito frequentes na maioria dos atletas que fazem um esporte de explosão de força,
de desaceleração do movimento, como é o caso do futsal. De alto rendimento, né? O que a Exatamente. gente vê assim, Mari, que é assim, né? Os nossos meninos, quando eles começam a fazer um trabalho mais específico, eles vão melhorando, né? Sim, Então, eles iniciam com uma estabilidade articular, né? Até de tornozelo e joelho, quadril, aí depois eles vão melhorando, porque vai entrando num processo de sim, sim. fortalecimento, mais adequado, né? Então vai trabalhando essa musculatura concêntrica e excêntrica, né? Isso. Que dá uma melhor condição desse tônus, né? O tônus da hipotonia, a gente ganha muito com concêntrico e excêntrico, né? Quando é Exatamente. bebezinho, o que a gente percebe na clínica? Na clínica, quando é bebezinho, a gente trabalha muito isometria, né? Então, a gente trabalha o peso do próprio corpo dele dentro daquele processo para a gente ganhar esse fortalecimento global, né? Do que ele Mas precisa dentro de de todas tronco. essas, dentro de todas essas lesões que a gente falou hoje, citou, se eu tenho um impacto maior em qualquer uma delas e eu vou retornar à atividade, a gente vai sempre começar com a isometria. Vai começar com a Isometria. isometria. Quando consegue fazer o exercício isométrico sem dor, eu posso partir para o exercício isotônico. E aí eu vou trabalhar excêntrico e concêntrico. Óbvio que se eu quero fortalecer um pouco mais, eu vou estender a fase do excêntrico, porque é no excêntrico que eu consigo ganhar mais a potência da musculatura e desenvolver mais a musculatura, que para os nossos atletas são mais importantes. Mas a qualquer momento, quando eu tenho uma lesão, eu tenho uma pausa grande da atividade física, por qualquer razão que for, na hora de eu retomar, eu preciso retomar com essa consciência. E também é importante lembrar, e que você estava falando lá no começo, né, quando a gente falou um pouco do pé plano, que a gente precisa treinar sempre consciência postural. Tá? Isso é fundamental. Então, treino de propriocepção, de equilíbrio, de consciência do meu corpo no espaço vai ser fundamental para a proteção de qualquer lesão por hipermobilidade. E isso deve ser feito em todas as fases da vida da pessoa com síndrome de Down. Nos atletas é mandatório. Mais do que condicionar e fortalecer, eu preciso ativar esse sistema, porque é com ele bem ativado que vai me proteger de num giro, de numa trombada, de num movimento de exceção dentro do esporte que eu não venha desenvolver tendinite, entesite, torções, lesões musculares, entre todas as outras. Porque ele também começa a ter consciência, né, do corpo dele em relação ao espaço. Então ele começa também a se autoproteger, né? E é Perfeito. muito legal isso, que a gente percebe isso, né? Então começa a ter o início do esporte, ele é de uma forma. Ao longo, ele começa a ter um planejamento motor totalmente diferente, Perfeito. né? Então o desenvolvimento dele começa a ser outro, assim. E é o que a gente fala muito isso, né? Que eles têm ganhos absurdos, né, com o esporte, e eu falo isso assim, né? Eu falo que 20 anos de terapia ocupacional clínica, né? E eu não vejo tanto rendimento num consultório como a gente tem no esporte, né? Exato. Então, às vezes, depende do que a gente precisa trabalhar. Você pega a parte de coordenação motora, planejamento motor, né? Até a parte intelectual cognitiva, né? Exato. Eu não tenho o que falar, né? Eu acho que o esporte ele é assim incrível para isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso que faz a diferença na qualidade de vida como um todo. A questão é adaptar e avaliar a individualidade de cada um. Ver o que tem, quais são os componentes de força, o que precisa alongar, o que precisa fortalecer, quem precisa de mais treino proprioceptivo, quem precisa de menos. Quando a gente adequa tudo, a atividade esportiva ela fica prazerosa, saudável e com menos riscos de lesão. Aí é muito legal, é muito bacana. Eu vejo que assim o rendimento dos meninos é absurdo, assim. Por mais que tenha essas questões que é a questão do esporte, né? Sim, Que a sim. gente fala que tem que tomar cuidado, que é um olhar de esporte de alto rendimento. Você tem a questão do desenvolvimento deles como um todo, né? Até de Exato. autonomia e independência, que é absurdo, assim, né? Isso. Então, para mim, é o que eu falo, assim, eu como terapeuta ocupacional, não da parte só física, mas da parte geral, pensando em desenvolvimento Como um todo, integral dessa pessoa como um todo, que é o cara, que a gente eu não tenho gosta, o que né? A falar. nossa área gosta disso. É o que a gente gosta, Melhorar a exatamente. pessoa como um todo. A gente não fica olhando o joelho, o pé, coluna, não. A gente quer olhar quem é a pessoa. Exatamente. E tentar proporcionar isso para eles, né? Então, mais
rico possível, né? Deles poderem estar desenvolvendo esse esporte, tá se, né, eles começam a se superar, né? Isso que é muito legal, né? É isso mesmo, essa é a virtude. A gente quer promover saúde, qualidade de vida e fazer com que todo mundo consiga fazer a prática esportiva de uma maneira saudável, sustentável e com o menor risco de lesão sempre que possível. Legal, Má, a gente está terminando, falta 27 segundos É isso aqui. aí. Eu quero muito Foi muito agradecer bom. você, muito obrigada. A doutora Mariana Carvalho esteve com a gente hoje. Muito obrigada pela sua fala, tá? Deus abençoe sempre aí sua família. E tamo aí, tá? Muito É isso obrigada. aí. Eu que agradeço. Um abraço a todos, obrigada pela presença. Beijo, Má. Beijo a Beijo. todo mundo. Vou disponibilizar no YouTube.